Deixa eu falar uma coisa pra você, uma coisa bem importante. Não leia gibi com pressa. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Quadrinhos. Quadrinhos nos encantam, gibis nos encantam. Por quê? Porque faz parte do nosso hobby. Gostamos de ler. Entretanto, todos sabemos que a experiência de leitura de um quadrinho para a experiência de leitura de um livro, elas são bem diferentes. Não só porque o quadrinho tem desenhos e o livro não tem, ou qualquer coisa desse tipo. A questão é que você vai demorar muito mais tempo para terminar de ler um livro do que você gasta, né, para você poder ler um quadrinho. Só que o que acontece? Muitas vezes, né, a gente acaba lendo o quadrinho depressa demais. Como assim? A gente vai passando as páginas muito depressa, vai lendo muito depressa e acaba desperdiçando, a meu ver, a experiência de leitura. Como assim? Pois é, principalmente com mensais, né? O cara pega uma mensal e ele lê em 5 minutos e fala assim, já foi bacana, isso e aquilo. Só que esse tipo de leitura, ela não, digamos assim, ela não é produtiva. Por que ela não é produtiva? Porque ela é corrida. E essa leitura corrida não faz bem. Não faz bem porque faz a gente perder detalhes. Eu costumo dizer para as pessoas que quando elas forem ler, seja gibi, seja livro ou qualquer coisa que elas tenham interesse, né, para que elas não leiam correndo, justamente para prestar atenção nas falas, prestar atenção nas vírgulas, prestar atenção nas entrelinhas. E quadrinho não é diferente. Não é bom que a gente leia um quadrinho correndo, porque a gente vai perder detalhes, a gente não vai enxergar as coisas. E à medida com que você vai pegando o costume de ler gibi, sabe, o que acontece? Você vai começando a prestar atenção em mais desenvolvimentos ou desenvolvimentos e elementos que vão chamando a sua atenção à medida com que você vai lendo, né? A perspicácia da fala, né? Como que aquela situação está sendo construída, para que lado que aquilo lá realmente está arrumando e por aí adiante. Mas o quadrinho ele tem um outro elemento importante. Que elemento importante é esse? A narrativa gráfica, né? O quadrinho tem desenhos, e uma vez que esse quadrinho tem desenhos, os desenhos não podem ser ignorados, né? Às vezes as pessoas olham o desenho de um quadrinho e eles resumem no seguinte: é bom e é ruim, é bonito e é feio, pronto. Nada mais do que isso, né? Nada mais, pura e simplesmente é uma coisa ou outra. Só que não é por aí o caminho, né? A questão é como que aquele desenho está sendo construído, né? O que aquela cena está mostrando, o que tem ali realmente, né? Por quê? Porque os detalhes sempre contam e contam muito. Me deixe, por exemplo, dar um exemplo, um exemplo bem simples, né? E desculpe a redundância, né? Para vocês de um detalhezinho num quadrinho. Em Moonshine, o Pirlo, que é o protagonista, ele está num restaurante ali na cidadezinha do interior, e então ele tá ali comendo uma massa e ele acaba se insinuando para uma moça que tem ali. À medida com que ele vai fazendo suas insinuações, né, e eles estão dispostos na conversa, o que acaba acontecendo dentro da cena, né? A moça diz para ele, faz meio que uma piadinha com o molho, ele faz uma cara de sacana e faz uma piada. Ela não gosta da piada. E como que você sabe que ela não gosta da piada? Porque ela explode logo em seguida, porque na cena ela aperta o talher e o braço dela acaba enrijecendo, o que pura e simplesmente é uma expressão de raiva, é uma expressão de mau humor, é uma expressão de alguém que não gostou daquilo que fez. E em seguida, sim, ela acaba xingando ele e deixando ele ali e acaba saindo do local. Ou seja, esse tipo de coisa chama a atenção e torna muitas vezes a leitura prazerosa, ou seja, prestar atenção no que está acontecendo, prestar atenção muitas vezes no que tem em volta. Às vezes a gente está tão ligado na escrita que a gente não presta atenção na arte e a arte está mostrando coisas importantes para o desdobramento da história. Hoje os quadrinhos têm muitos detalhes na arte, né? Então é importante que a gente leia devagar. Por quê? Porque às vezes a gente acha um quadrinho muito chato, a gente não gostou da história, só que às vezes a gente também não prestou atenção na forma narrativa que esse quadrinho está tendo. Ou seja, não só
nas falas que o autor está construindo, mas como aquelas falas estão sendo casadas especificamente com o quadrinho, né? Ou seja, com o desenho, né? Fala casado com o desenho. O que o desenho está me mostrando em relação à fala. E isso ajuda demais quando a gente percebe, por exemplo, a expressão de um personagem, a forma com que o olho está sendo aplicado, a própria... o próprio dinamismo na cena, quando uma pessoa se desloca de um lugar para o outro, às vezes uma sombra grande que vem se aproximando e parece que vai tomar a pessoa, sabe? Tudo isso provoca na gente o quê? Um prestar de atenção maior na arte, mas também um prestar de atenção maior na fala, na construção do roteiro. E isso enriquece muito a nossa condição de conversar sobre aquele quadrinho, e não só enriquece muito a nossa condição de conversar sobre aquele quadrinho, como também nos direciona para uma visão um pouco mais ampla daquilo que está nos sendo mostrado, ou seja, revela amadurecimento do leitor, em outras palavras. Ou seja, não leia quadrinho correndo, que ler quadrinho correndo incorre em pelo menos 2 prejuízos. Você perde detalhes, tá bem? Você perde detalhes, e eu vou colocar mais umas coisinhas. Você tem prejuízo financeiro. Por quê? Porque você leu correndo e não soube aproveitar direito do quadrinho, ou seja, jogou seu dinheiro fora porque leu de qualquer jeito, né? E em terceiro, você deixa, né, de ampliar o seu horizonte na leitura, percebendo o quadrinho de uma forma mais ampla, de uma forma maior, né, a partir das possibilidades narrativas, tanto no diálogo como nos desenhos, que podem nos ajudar, sim, digamos assim, a saborear melhor aquela leitura e perceber a riqueza de detalhes que muitas vezes o roteirista deixou claro, né, dentro do roteiro dele, para que ficasse expresso só na arte e não naquilo que está falando, né? E muitas vezes o gancho que ele quer levar para a história seguinte ou para as próximas páginas está ali só na arte e não especificamente na fala. Então, não leia o quadrinho só pensando no balão, leia o quadrinho pensando num todo. Não olhe para a arte e separe ela só na base do é bonito e é feio, mas perceba o que o desenhista está apresentando do roteiro naquela arte, né? Note as dinâmicas do desenho, note a expressão dos personagens, note o que há em volta, né? E se pergunte como o roteirista, ou o desenhista, melhor dizendo, né, está tentando conversar com você, o que está tentando te mostrar por meio daquela arte, e como o roteirista está trabalhando as falas, combinando com aquilo ali, para trazer para você, às vezes, uma história bem interessante. Às vezes a gente não presta atenção e acha a história chata, e vê uma outra pessoa falando e fala, nossa, que história legal, mas talvez foi legal para aquela pessoa porque ela se deteve mais tempo na página e não saiu lendo correndo. Toda leitura corrida não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma leitura distraída, porque tudo que é corrido nesse sentido deixa escapar o que mais importa na leitura, que são os detalhes. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. Participe do nosso grupo no Facebook. E se quiser ajudar o canal, quando fizer as suas compras na Amazon, temos aí o link na descrição do vídeo. Você comprando através do link do canal, você ajuda esse que vos fala. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.